Fechei a porta. Espera aí. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Voz do Adepto, como sempre, todas as segundas-feiras, aqui na sua Gondomar FM. Esta semana temos um painel diferente do habitual. O Pedro e o Vítor, por questões pessoais, não podem estar presentes. E temos então, como de costume, o Tony a representar o Sporting. Olá, Tony, boa noite. Luís, olá, Pedro, boa noite. E quero desde já agradecer ao Pedro a disponibilidade de substituir o Pedro Camões. E vamos então hoje ter a opinião do Pedro pelo lado do Futebol Clube Porto. Olá, Pedro, bem-vindo e obrigado desde já por estares presente. Vamos então começar, como sempre, a discutir a jornada da passada semana. E é a panagem no programa começarmos a dar a voz a quem vai na liderança, e eu não me recordo do programa, de começar um programa sem um representante do líder. Só que temos o Braga neste momento líder, isolado, e como temos o Porto em segundo, vou começar então, e até porque o Pedro é convidado, de certeza que não te importas. Não, vou começar por dar a palavra ao Pedro. Pedro, como é que viste o jogo do Porto este fim de semana? Foi um jogo sofrido, o golo a chegar já mesmo em cima da hora. Dá-me a tua opinião. Sim, foi um jogo muito sofrido, no sentido que o golo entrou tarde, porque se formos ver as estatísticas do jogo, foi um domínio avassalador do Porto com bastantes oportunidades de golo. Isso é algo que aos portistas preocupa, que tem a ver com a falta alguma falta de eficácia em alguns jogos, principalmente nos jogos em casa. O Porto tem tido algumas dificuldades, e essa falta de eficácia traduz depois em algum nervosismo que não ajuda a equipa, como é lógico. Claro, e o golo tarda a aparecer e a equipa as equipas contrárias também se começam a sentir mais confiantes. E depois o guarda-redes, o Tondela, também parece que já é hábito fazer grandes exibições no estádio do Dragão, e portanto foi um jogo em que o resultado, penso eu, que não merece qualquer tipo de contestação em termos daquilo que é a vitória em si, pelo Futebol Clube do Porto, com por tardia. Aliás, eu falei do guarda-redes do Tondela e ele acaba por ter, na única falha que tem durante o jogo, acaba por ser o originário gol do Porto, e portanto é o Futebol do Porto que chega com alguma naturalidade, digo eu, mais acima da tabela. Na altura, na sexta-feira, assumia a liderança, ontem acaba por ser ultrapassada pelo Braga. Não sei se iremos falar também do Braga, mas acho que merece algum destaque e merece ser considerado também como uma equipa candidata ao título, mas foi um jogo que era supostamente para o Porto, pelo volume de jogo, pelo caudal de jogo, para ter ganho por mais vantagem, mas também aquilo que interessa é quem luta para ser campeão, e às vezes os campeões também se decidem nestes pequenos jogos. Era para ganhar, ganhou 1-0, e como portista são 3 pontos em aniversário do Futebol do Porto que satisfazem bastante. Exatamente. Queres destacar algum jogador que se tenha evidenciado? Destaco por várias razões, pelo menos por 2 razões importantíssimas. Destaco o marcador do golo, o Soares. Primeiro pelo golo, porque ele vem de lesão, e entrar a marcar um golo, um jogador que sai do banco, entra, marca o golo decisivo, vitória por 1-0, e depois ganha particular importância porque o Aboubakar lesionou-se, e portanto é necessário alguém com confiança que assuma ali o lugar, embora não tenha absoluta certeza se no próximo jogo para a Liga dos Campeões, se o Porto irá jogar com 2 avançados, ou será... Não pode jogar o Soares não pode jogar, não foi inscrito. Sim, o Porto está aí com problema até dezembro, não pode contar com o Soares para a Liga dos Campeões. Jogar o miúdo, o André Pereira, e portanto... O Marega no meio. Não, dizia eu com 2. Portanto, o Marega, penso eu que irá jogar sempre, a menos que se lesione. Provavelmente ele não vai jogar. E portanto, essa importância que eu destaco o Soares exatamente por isso. Esse capital de confiança que ele ganha numa altura em que vai ter que ser chamado eventualmente à titularidade, não na Liga dos Campeões, mas para o resto do campeonato. Muito bem. Como é que viste as palavras de Sérgio Conceição no final do jogo, principalmente virado para a massa associativa, a demonstrar o descontentamento por alguns assobios vindos da bancada? Aquilo que eu ouvi de Sérgio Conceição não me pareceu que fosse para a massa associativa.
Porque ele, melhor que ninguém, sabe que a massa associativa do Futebol Porto é uma massa associativa exigente e, portanto, acho até que aquilo que ele falou... Achas que foi direcionado... Mais alguns comentadores, porque eu acho que ele até foi muito direto, alguns comentadores afetos ao Porto. E acho que tem alguma razão. Mas esses comentadores dão voz aos adeptos. Alguns comentadores é por aquilo que ouvem e... Digo eu, não sei. Até porque isso é um tema, o Porto não sei se será... por ter ninguém ligado nos órgãos de comunicação não social. está ninguém ligado ao clube. Sim, não sei se serão a voz dos adeptos, com certeza que serão. E neste momento o Porto tem problemas na sua equipa, como é normal. Acima de tudo penso que é... Exatamente, até porque, desculpa, eu não consegui entender muito bem essas palavras, porque ouviu-se alguma coisa, mas aquela contestação barata que vem de uma pessoa que não... Por isso é que eu digo que para os adeptos aqueles que estão no estádio, é evidente quando falhas muitos golos, quando o jogo se aproxima do fim, é natural que mesmo no Futebol Porto acabar de ser campeão, mesmo com o crédito que o Sérgio Conceição tem, mesmo com o crédito que a equipa tem tido, porque tem realmente jogado bem, os jogos em casa têm sido algum problema, já foi com o Chaves, foi com o Guimarães, sim, e portanto, talvez por aí, honestamente, e em relação àquilo que ele falou, e ele falou muito concretamente a comentadores afetos ao Futebol Porto, e eu muito honestamente não li os comentários que ele eventualmente se possa estar a referir, não estou a ver quem seja. E portanto não sei se foram algo extemporâneos também, mas também, quer dizer, se lhe fazem a pergunta ele tinha que responder, e, portanto, nós também tínhamos que ouvir qual foi a pergunta que lhe fizeram. Nós só vimos aquele trecho que é tirado depois da conferência de imprensa, é verdade, e não sabemos que pergunta é que lhe fizeram, e às vezes isso induz-nos em erro. Em relação à contestação, não vejo nenhuma contestação ao Sérgio Conceição. Penso que os adeptos estão satisfeitos com o trabalho de Sérgio Conceição, por aquilo que ele representa, pelos valores que ele também tem sabido passar aos jogadores, e portanto não me parece que haja qualquer tipo de contestação neste momento ao Sérgio Conceição. Em termos de arbitragem, tens alguma nota que queiras? Não tenho assim nenhuma nota em especial. Geralmente quem se lembra mais disso é o Tony. Se houver alguma questão, o Tony vai com certeza. Eu não vi o jogo todo lembrar. E portanto, se soubesse que vinha para o programa, tinha tido cuidado de o rever. Não vi o jogo todo. Mas quero parecer, não há... Um estado lá nervoso, um bocado ao do Filipe e do Tiquinho, que houve ali uns empurrões ali na área do que tenha havido grande... Não, mas não foi pelo árbitro, não foi pelo árbitro. Tem havido ali grande... Não. Tony, como é que viste o Porto? Olha, antes de mais nada, porque a semana passada era antes, não se podia fazer, depois, antes de mais nada, queria dar os parabéns ao Futebol Porto por 125 anos de história, 125 anos de... É um baluarte lá do futebol português, é um clube grande, e os meus parabéns ao Futebol Porto. Em segundo, queria dizer uma coisa. Eu estava aqui a olhar para o jornal e uma coisa. O Porto, neste momento, jogou com duas equipas que estão nos 10 primeiros. Uma perdeu em casa com o Vitória de Guimarães e outra ganhou em casa aos Chaves. Foram as únicas equipas com quem o Porto jogou. Depois jogou com equipas do 10º para baixo. Vai ter o primeiro teste a sério, que é no domingo, vai à luz, é o primeiro teste a sério. O que é que eu vi do jogo? É assim, Luís, foi um jogo lá de sentido único. Aqui e ali o Tondela ainda assustou um bocadito, mas nem rematou a baliza. Foi aqueles contra-ataques rápidos que nem chegaram à baliza. Foi um jogo lá de sentido único. O Porto criou oportunidades, o Porto teve mais que uma oportunidade para chegar ao fim da primeira parte e deixar a ganhar. Ineficácia, depois acaba a primeira parte de 0-0, a segunda parte começa a ansiedade a tomar conta dos jogadores, e há ali jogadores que começaram a perder um bocado, depois nota-se que a equipa começa a jogar mais individual, a tentar cada qual resolver a questão. Depois teve uma grande exibição também do guarda-redes. Este guarda-redes do Tondela é muito bom, ele tem feito grandes exibições, é um miúdo novo, é muito bom. Teve azar, teve aquela infelicidade no lance do gol do Porto, porque pronto, teve aquela infelicidade. Mas a vitória assenta bem ao Porto, foi a equipa que fez por isso. Há ali um outro jogador que nota-se que ainda não atingiu o seu pico de forma, que é normal, mas há ali
porque o Porto, o sistema de jogo é o mesmo do ano passado. O que tem a ver com os jogadores que não estão em forma. Danilo não se podia estar em forma, que esteve quase meio ano parado. Nem jogou. Ainda está a recuperar os índices físicos. Não deve nem convocar. Pois, Marega, para mim, é onde se nota mais a quebra de forma de Marega. Aboubacar, já o ano passado, ele falhava golos às vezes incríveis. Mas eu acho que o jogador que neste momento que ainda não se aproxima aos índices que teve o ano passado, e por acaso acho que é um dos jogadores que no ano passado fazia a diferença do antes de Conceição para o depois de Conceição, que era o Brahim. Pois. E este ano ainda não. Brahim, não vemos. alguma coisa se passa logo para Brahim. Ele está em fim de contrato, não é? Ele está em fim de contrato, é o último ano de contrato dele. Alguma coisa que se passa lá com o Brahim, que não é o mesmo jogador. Olha-se para o Brahim, não é o mesmo jogador. Será mais uma razão para jogar bem? Mas não sei, ó Pedro, não sei. Não é? Notas, olhas para a cara dos jogadores, às vezes olhas lá para a cara dos jogadores e pá, o ano passado. O Brahim não. Quer dizer, eu pelo menos não. Não sei, mas o noto Brahim não está como o ano passado, está longe do ano passado. O Brahim está. Acho que toda a equipa ainda não atingiu aquilo que é o nível. Sim, normal. a equipa ainda não atingiu o nível. E depois é outra coisa, o ano passado o Porto era uma novidade, o estilo de jogo de Sérgio Conceição era uma novidade. Achas que o Brahim está mais indivíduo? Ou seja, o que foi apontado ano passado em termos de ponto de melhoria ao Brahim foi jogar mais para o coletivo e viu-se um Brahim que até a nível defensivo muitas vezes vinha ajudar atrás, coisa que nunca tínhamos visto, nas épocas anteriores. Vocês não acham que este ano ele está a voltar, ou seja, ao que era antigamente, mais individualismo? Eu não sei, Luís, eu queria te responder essa pergunta, mas há ali dois problemas que o Porto ele tem que os resolver até dezembro ou até lá de janeiro. Há dois problemas que o Porto vai ter que resolver, ou renovam ou vão perdê-los. E são os jogadores que têm influência lá na equipa. Um é o Herrera e outro é o Brahim. São jogadores muito influentes na equipa. E o Porto vai ter que resolver esses problemas. Sim, mas ano passado tivemos esse problema com o Marcano. Mas o Marcano, lá está. O Marcano é um jogador que foi um grande profissional até ao fim. Foi um grande profissional. E, portanto, mas o Marcano admitiu logo no início lá da época que não renovaria com o Porto e que ia sair pelos valores. O Porto os valores que o Marcano está a receber ou pedia eram incomportáveis para o Futebol Porto, e o Marcano já era um jogador com 32 ou 33 anos, não é? Queria fazer o contrato da vida dele e fez o contrato da vida dele. Mas nós já falamos aqui no programa e é notório, estas situações cada vez acontecem mais e cada vez vão acontecer mais e os clubes têm que estar preparados para isto. Pois. E já falamos aqui, temos o caso já do Maxi quando veio do Benfica para o Porto. Sim. E o que é importante é os jogadores serem porque profissionais até ao fim e cumprir. E quando falas no Herrera, o Herrera é capitão de equipa do Porto. E não deve ser por acaso que ele é capitão de equipa do Porto, não é? Não, Luís, repara uma coisa, quando estou a dizer isto, não estou a fazer qualquer tipo de acredito ao Porto, porque esse problema Sim, porque o Porto até parece que tem gerido bem a situação. Esse problema... Pois eu dei o exemplo do Marcano. Pois, esse problema é para todos. É isso, cada vez vai ser mais. Não é só o Brahim, o Herrera também. Pois, eu acho que sim, é o Brahim e o Herrera. Os que não têm esse tipo de problemas é o Real Madrid, Barcelona, porque isso é que não tem. A questão está aí, os clubes de dinheiro não passam por isso. Quem não tem? Isso é diferente, na minha opinião, é diferente um jogador sabendo que tem o futuro garantido, tem outra estabilidade do que um jogador que está, acho eu que um jogador se souber que é aquilo e está garantido e está com o futuro estável, sabe o que vai fazer amanhã, é diferente. Mas isso, pronto, mas também ainda é muito lá prematuro lá para ver essas coisas e para analisar essas coisas. Agora, há um jogador do Porto que eu admiro muito e gosto imenso, que é ele faz a esquerda. Para mim, aquilo é um encanto pelo jogar. Alex Telles, para mim é um encanto pelo jogar. Para mim é o melhor jogador do Porto neste momento, o Alex Telles. Adoro vê-lo jogar. É um jogador que faz aquele corredor todo. Mas ainda sobre a questão dos contratos, muitas das vezes não é propriamente o jogador. Muitas das vezes é quem é quem está por trás e o envolvimento todo ao jogador. Isso nós não sabemos. Não é? E pode haver condicionados também a isso. Porque fala-se quem está por trás do Herrera, ou menos quem está interessado no Herrera, é tão só o Real Madrid, o Lopetegui. Não, o Real Madrid fala-se mais na Roma. Pois, mas o Real Madrid mexe com aquilo que fala para o jogador. Também. E às vezes, sim, mas estamos a falar quando se fala em propostas na ordem de 6 milhões de euros. Ver uma coisa, os Wolverhamptons desta vida chegam aqui e levam os jogadores. Exatamente, é isso. Significa o orçamento deles é muito maior.
Estamos a falar de equipas de média dimensão de Era Inglaterra. o que eu vos queria dizer há pouco. Levam, e, portanto, Isto cada vez parece que se está a acabar um fosso maior entre os clubes da elite e os clubes Sim, da periferia. isso até a Não nível sei, nacional. onde é que isto vai parar? Houve. Não, aliás, tanto é assim que a UEFA, eu acho que até há algo deliberado, porque a UEFA prepara-se Sim, para um campeonato. para fazer uma liga Exato. quase Pois, fechada, com fechada. mais ricos e mais poderosos. É Portanto, pena, aí, é pena que eh, vai estragar o futebol, cada vez vai aumentar mais o fosso. Nós em Portugal já temos o fosso aumentado, porque nós vemos em Portugal, opa, vemos uma equipa grande que raramente ou empata ou perde. Raramente. Há um outro jogo que há uma falhança, mas pronto. Mas não achas, sinceramente, eu aí discordo um pouco contigo, porque eu acho que, principalmente, se bem que os clubes ainda não têm as receitas todas apuradas em termos das transmissões televisivas, mas quero-me parecer, por exemplo, a última época, e esta é a época, este início da época, acho que está, cada vez mais o nosso campeonato está mais disputado e equilibrado. Acho que há uns anos atrás o fosso era muito maior. o problema não é esse. Já consegues ter 4, 5, 6 equipas. Quando digo o fosso, o fosso é o seguinte: é que acaba a época do quarto classificado, que é o Braga, o Sporting, o Porto ou o Benfica, são aqueles 4 que estão nos primeiros lugares. Do quarto para o quinto é uma diferença de 20 pontos. Do quarto para o quinto é uma diferença de quase 20 pontos. Vamos a ver a época passada. E do quinto para o 16. São diferenças assim grandes. E depois, é assim, quando há um resultado estranho, por exemplo, vamos ver, este ano houve aqui lá no Dragão um resultado estranho, foi o Porto perder com o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães teve a sorte de ir lá 3 vezes e marcar 3 golos. Mas é aqueles jogos em que tu às vezes vês o Real Madrid até perder em casa com uma equipa, como o Barcelona aquele dia perdeu com o Girona. Não é? Acontece, isso acontece que é futebol. Agora, normalmente não acontece, e nós vemos o Porto normalmente, o Porto pode estar a jogar mal, eu já vi o Porto a jogar mal este ano, por exemplo, em casa com o Moreirense, mas não deixou de ganhar 2-0, e estava a jogar mal. Claro. E o Porto vai a Setúbal, não faz um grande jogo, chega lá e ganha 2-0, e o Setúbal está a fazer uma boa época. O Porto com o Tondela nem um remate sequer enquadrado com a Lusa fez, e o Porto falhou muitas oportunidades de golo. Pronto, agora, e esse fosso também está a criar a nível da Europa para o resto, a nível daqueles grandes clubes. Porque se tu vais ver a Liga dos Campeões, normalmente, quem passa das meias finais, quem chega às meias finais e à final, são equipas. São os clubes de topo, Espanha, claro. Alemanha, Inglaterra, Sim, Itália. mas isso... Ponto. E um PSG, que é um clube cheio de dinheiro, fica-se ali pelos quartos de final, ultimamente, quartos, oitavos, quartos. O PSG tem um problema muito grave. Não tem concorrência interna. Enquanto nos outros países pois. tu vês que há um equilíbrio muito grande entre todas as equipas, não é? Pois. Nós vemos a Inglaterra, embora haja 5 equipas muito boas, mas as outras num dia bom. Aqui em Portugal só tens essa hipótese se a equipa melhor tiver um dia mau ou muito mau, outra equipa tiver muito bem. um dia muito bom. Em Inglaterra isso não acontece. Portanto, qualquer equipa pode ganhar a outra equipa, claro. Seja em casa ou fora. É verdade. Não é que aconteça sempre, como é lógico, sim, todos somos 5 melhores, mas isso há normalmente 5 melhores há mais ganham, possibilidade de acontecer. mas Em Espanha também, aliás, temos visto que o Barcelona já não ganha há 3 jogos, para a Liga. Mesmo o Real Madrid já revela algumas dificuldades, o que a mim não se surpreende tendo em conta quem é o treinador, mas isso é outra questão. O Bayern Munique está com algumas dificuldades também na Liga, voltou a empatar, perdeu com o Hertha Berlim, tinha empatado em casa na última jornada. Em Itália vemos que há mas a Itália é só bem sério. Pronto, mas vamos esquecer as coisas, há um equilíbrio depois entre aquelas equipas todas. E Inglaterra também. E depois temos em França uma equipa que chega a ser ridículo. O campeonato acaba por ser ridículo, não é? O PSG já vai. Mas pronto, mas em relação ao Porto, Luís, é aquilo que eu te digo, pá, o Porto para já tem um resultado, ele conta os resultados, é como o Sérgio Conceição diz, quem quiser ver o espetáculo vai ao Coliseu, porque ali é para ganhar. O que conta neste momento é a vitória. E esperemos o jogo de domingo. O jogo de domingo é que vamos esperar. Alguém vai ter que capultar. A nota artística era expressiva ali do... Não, mas é verdade. JJ. A nota artística é muito bonita quando chegas ao fim e és campeão nacional. Essa é a verdade do futebol, essa é a nota artística. Porque eu vou dizer eu nunca mais me esqueço. Uma vez que o Inter de Milão chega à final da Liga dos Campeões, que elimina o Barcelona massacrou o Inter em casa, era o José Mourinho do Inter, o Eto'o até lateral jogou, com o Mourinho foi autocarro atrás e vamos embora. Eu quero passar a eliminatória, o que conta hoje é que o Inter ganhou a Liga dos Campeões e o Barcelona não. Isso é que conta os resultados, o resto, pá. E o Porto está com 15 pontos, pronto. Podemos passar então ao teu clube. Mas tocaste, só para tu finalizar do Porto, tocaste aqui num ponto
interessante, que tem a ver com as equipas com quem o Futebol do Porto jogou e pronto. E Já jogou até agora, até ao jogou décimo. até agora com as equipas que estão do nono, que o Guimarães, entretanto, também está em nono. E, por exemplo, o Sporting, vou dar aqui uma ajudinha ao Sporting, já jogou com o Benfica e já jogou com o Braga. Sim, é verdade. São equipas, o Sporting... E com o Marítimo também. E com o Marítimo E com o Feirense. E com o Feirense. O Sporting jogou Sim. com o Benfica, com o Marítimo e com o Feirense. Jogou no top 9. E as duas deslocações que o Sporting tem fora. Sim, foi Braga e Benfica. Braga e Benfica. Sim, e Moreirense também. Mas E Moreira, foi logo no primeiro jogo. Foi Moreira, pronto. Mas pronto, agora, pá, mas é o que é. O Sporting também está dentro daquilo. Está uma embrulhada muito grande. Agora, é assim, analisando aqui o campeonato e analisando, por exemplo, o Braga que vai na frente, eu ontem vi um bocado do jogo do Braga, tirando dois falhanços ao guarda-redes do Belenenses, que são dois falhanços autênticos, depois umas bolas opostas do Belenenses, mas opa, ainda agora vinha ouvir na Rádio Renascença e vinha ouvir o Domingos a falar, ele tem uma certa razão, ele não se acredita muito também, quer dizer, acredita-se o Braga tem equipa para lutar, mas falta muita coisa ao Braga ainda. Não é só a equipa eles têm. Mas o Domingos recordou um episódio na altura que não foi até a última jornada e não foi campeão. Foi que na altura castigaram o Vandinho 3 meses. E o Vandinho era só um dos jogadores mais importantes da equipa. Houve aquela polémica do túnel, ele levou com 3 meses de castigo. E o que é certo é que o Braga não foi campeão. Lutou até a última, mas não foi campeão. E é dessas coisas que estamos a falar que o Braga tem. É esses jogos por fora, que a gente sabe que pá, há o peso histórico. E em Portugal isso conta muito, o peso histórico. Não te esqueças que o presidente do Braga já é um presidente com Sim, alguma mas- influência. Mas o clube em si, Tá sobretudo bem. o clube, a massa adepta ainda não é. Exatamente, é isso. É, Uma não coisa que faz toda a diferença. faz que é toda a isso. diferença. Não, Agora há aqui uma coisa. Se um dia, e já tenho dito a algumas pessoas, se um dia o Guimarães estiver no lugar do Braga, é diferente. É muito diferente da massa adepta. É diferente. E tu sabes, Sim. eu por acaso já assisti a muitos jogos em Braga e sou do tempo em que se dizia que Braga que era mais benfiquista Benfica do Norte. do que propriamente do Braga, e isso sentia-se. Hoje sente-se uma atmosfera completamente isso diferente. tem a ver com o crescimento. Porque- Exatamente, é porque a aí que eu juventude quero hoje em chegar. dia, a Tu juventude hoje já é chegas a Braga, Braga, já é chegas a Braga e as pessoas já têm orgulho em dizer que são do Braga. Já não há. Não, e Mas se repararem, os últimos anos, sempre que o Benfica tem deslocações a Braga, até em termos de confusão entre a massa associativa, tem havido Começa a haver alguma constantemente. rivalidade. Sim. É, Porque, repara uma coisa, notório o isso. Braga já pensa como um grande. Exatamente. O Braga, tu não vais buscar um jogador ao Braga por E tens um questões. António Salvador a anunciar que o Braga, ou seja, está a caminho de ser um clube de topo. Sim. E o discurso não é novo, já é um Sim, discurso que claro. se vem Mas aquilo que eu quero dizer acentuando. é que o Braga não vai assumir até ao fim do campeonato que a candidatura ao título por causa dessas coisas. O Braga vai andar um outsider, vai andar por fora, Sim. jogo a jogo. Mas isso vai é andar jogo bom a para o jogo, Braga, para não criar até em muitas termos de ilusões. pressão para os jogadores, isso Sim. é bom. Agora, porque o Braga tem uma excelente equipa. O Braga, pá, e é assim, e é o que eu estava a dizer, eles pensam em grande, porque eles não vendem jogadores por tudo e meio, eles venderam o Rafa ao Benfica por 18 milhões. Sim, já Não fazem, vendem- e não eles só, agora o querem, Braga pagam. faz bons negócios. Sim. Eles terão. Atenção que o Braga tem 2 jogadores nos primeiros melhores marcadores. Nos 3 primeiros, o Braga tem 2. Sim, tem 3 até. Nos 10 primeiros tem 3. Tem o Ricardo Horta, o Wilson Eduardo e o Diego Souza. E o Diego Souza. Não, a equipa de Sport, do Braga. Sporting de Braga é realmente uma equipa muito equilibrada, uma equipa bem trabalhada, com muitos princípios de jogo. Penso que o segredo até é que é uma equipa muito versátil dentro do campo, é uma equipa que alterna muitas situações de jogo e portanto tem ali jogadores para, Sim, porque para mudar, mesmo durante o jogo tem ali um conjunto de jogadores. Contra o Sporting, tu viste, ele mete o Eduardo e alterou Sim, o exatamente. sistema tático. E o Sporting não contou e faz 1-0. Não é verdade. E há que contar com o Braga. Pois, sim, Mas ao Sporting? sim, o Sporting. Opa, Tá, também foi um jogo sem Sporting. história. Foi um jogo sem história. O Sporting entrou bem no jogo, marca 1-0, é penalti, é o tal penalti clássico que está visto de maneira lenta, nota-se que o jogador vai com o pé ao encontro ao guarda-redes.
O guarda-redes sai da baliza, atira-se, não toca na bola, o jogador vai com o pé e encosta no guarda-redes e cai. Pronto, é o penalti clássico. Pronto. Depois faz o 2-0 e acabou o jogo. O Marítimo teve ali uma oportunidade de golo na primeira parte. Se reduz para 2-1 ainda abre um bocado o jogo, não reduziu, o Sport na segunda parte foi gerir o jogo, foi gerir até ao fim e pronto, e valeu pelo resultado, porque a exibição de um ou de outro jogador foi boa, foi bonito ver o regresso do Mané, mas valeu, há ali jogadores que fazem falta, o Paz sente-se a falta dele ainda, e pronto, mas foi um bom jogo, o Sporting jogou bem, ganhou, é o mais importante nesta fase, aí conquistando pontos, jogo a jogo, pontos a pontos e pronto, e isso porque dar espetáculo neste momento ainda não se pode pedir, porque as equipas ainda têm um mês, ainda é muito curto. Queres destacar alguém? Destaco o capitão da equipa pelo gesto que teve no final do jogo, que entregou o prémio que recebeu da Liga, o prémio do jogador no mês de agosto, salvo erro, ou setembro, agosto, e entregou ao Mané, porque teve 15 meses parado, e ele entregou-lhe o prémio, pronto, como foi ali uma coisa. Gesto bonito. Um gesto bonito. O Nani ficou de fora e não precisamos dele. Pronto, também percebeu que. Também queria saber a tua opinião acerca do caso Nani. O Nani, por aquilo que eu soube, por aquilo que veio ao público, não veio muita coisa a público, também é uma coisa que me satisfaz, é que não veio muita coisa a público. Não se sabe muito bem aquilo que aconteceu, sabe-se que houve ali um. Não, o Peseiro foi explícito na conferência de imprensa. Houve ali uma disciplina da parte dele, o Peseiro tirou da convocatória, ponto final, deu o castigo. E vamos ver se não perde a braçadeira. Mas pelo menos ela admitiu, pediu desculpa perante o grupo, pediu desculpa. Exatamente. Perante o treinador, por aquilo que eu sei, também pediu desculpa. Não achas que o Nani, com a experiência que tem, pela imagem que tem no Sporting, até tendo em conta tudo o que aconteceu antes, que deveria dar o exemplo e não ter esse tipo de comportamento? Mas deveria ter outra atitude, certo, Luís, mas ele saiu, o jogo que ele saiu foi contra o Braga, a seguir ao golo. Em Braga, a seguir ao golo, o Sport está a perder 1-0. Ele é um médio, ele é um avançado, não é? É um extremo. Ele queria estar ali dentro do campo para tentar resolver, para tentar chegar ao empate. E para se redimir do erro. Para redimir-se do erro. A gente é assim, por isso é que eu na altura admirei o Sérgio Conceição e continuo a admirar. Só quem andou lá dentro de futebol, só que sabe que muitas vezes, o jogador está com a cabeça perdida, está com a cabeça quente, e não podemos esquecer que eles são profissionais, são homens, são o que forem, mas muitos deles não passam dos 20 e tal anos. Não é? Porque não é caso do Nani, não é o caso do Nani. Pedro, eu foi o ano passado, vi uma reação extemporânea, por exemplo, também do Soares. Sim, em Braga também. Pronto, com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição até desvalorizou isso perante a opinião pública. Se calhar no privado chamou a atenção e chamou a razão. Mas tentou protegê-lo e o jogador. E tentou protegê-lo. E eu por acaso ia-te fazer uma pergunta sobre isso. Porque já é a segunda vez, e é a minha opinião, até como treinador, que eu acho que o Peseiro não defende o jogador. E queria saber a tua opinião também, se tinha que o fazer. Eu acho que devia defender o grupo em primeiro. Pois, defender o jogador. E não achas que foi isso que ele fez, Pedro? Não acho. Eu por acaso em off, eu em off até disse ao António, eu admirei a frontalidade dele na conferência de imprensa. Uma coisa é frontalidade. Okay. Outra coisa é valorizar algo que se calhar não devia ter sido valorizado. E ele ao falar sobre isso valorizou. E aliás, valorizou muito. Mas acho que também mandou um recado para dentro do balneário. Mas o recado para dentro do balneário, se calhar dão-se balneário pela comunicação social. E isso é que às vezes gera conflitos. E aliás, é um dos graves problemas do Mr. Peseiro. E eu até conheço bem o trabalho dele. Porque não ele, mas adjuntos dele que foram meus professores e meus orientadores de curso, e conheço bem o trabalho dele, e alguém que ao nível de campo, daquilo que pensa enquanto futebol, está lá em cima, está no topo. O problema às vezes é a comunicação, e nós sabemos como é muito importante no futebol a comunicação. Aliás, dou-vos o exemplo de um treinador que passou para falar pelo Porto, porque assim estou mais à vontade, que está a fazer um grande trabalho na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk. Bem sei que o Shakhtar ganha muitas vezes, mas é preciso ganhar. É preciso ganhar. E tem mas feito... não é só dizer de portas que ele está a fazer um bom trabalho. Exatamente, e aliás, mesmo ele está a fazer campeões, e que perde no Futebol Clube Porto, porque as ideias são as mesmas. Certo. Por falta de comunicação. E quando digo comunicação, não é para a comunicação social.
É para dentro do grupo. Mas também teve a E frontalidade de assumir que falhou. não teve preparado, que não estava preparado naquela altura. e E foi uma das grandes falhas dele. E o José Peseiro, com a experiência que tem, primeiro foi o caso do miúdo do Mateus Pereira, em Moreira de Cónegos, que na praça pública o crucificou logo. E fez bem. Agora o problema é que ele fez bem aí. O problema é que depois vai ter que fazer bem com todos. Certo. E agora calhou ao capitão da equipa. E ele teve a mesma atitude. Agora, eu acho que se resolvia, e se calhar aí, mais do que o Peseiro, a comunicação do Sporting, que se calhar falhou. Porque isto resolvia-se muito facilmente. Se ele reconheceu internamente que errou, sim senhor, faz uma conferência de imprensa, sou aqui, sou o Nani, errei, peço desculpa a toda a gente, o assunto morre aqui, fui eu, errei. E acabou. Porque essa história do internamente ele disse, nós não sabemos. Pois, isso não se Nós não sabe. sabemos. O que é certo Nós não sabemos. O que sabemos é que o Nani não jogou o que neste é- jogo. Pois, o que é Não é? certo... Claro. Isso é que nós não sabemos. Eu estava na Sabemos bancada, que não foi convocado. não foi convocado Sim, e não é estava verdade. neste jogo. E estava apto a jogar. Agora, também outra coisa a mim que no futebol, neste futebol mais profissionalizado, mais profissional, me choca um bocadito. É que se calhar dentro de alguns dias vamos saber que o Nani tem uma multa pecuniária. Sim, e não... tem a ver com o regulamento, é o regulamento Sim. interno, não é? Pois, mas isso é uma treta. E se calhar às vezes funciona contra, em vez de funcionar a favor. Porque se lhe derem uma multa ao Nani que se calhar ganha 100 mil euros por mês ou 200 mil, se lhe derem uma multa de 50 mil euros, que seja 50 mil euros, não é? E ele fica a saber de onde é que pode ir. Ele sabe quanto é que pode gastar em asneiras. Ele sabe quanto é que pode gastar em desautorizar o treinador. E agora, aqui uma coisa importante. Ele é o capitão da equipa. Pois, É um dos capitães. questão é um mesmo dos essa. capitães da equipa. Um dos Aliás, capitães. o Sousa Sintra, naquele dia que estava com o microfone aberto, estava a falar com aquele regressado, Bruno Fernandes. o Bruno Fernandes, né? E quando o microfone ficou aberto, ele disse: vem o Nani, mais um para ajudar, um importante, um jogador para ti, como tu, para ser capitão, experiente. Portanto, e por acaso foi Por engraçado. acaso surpreendeu-me, porque o Nani não é um jogador, é um jogador já experiente. Lá está, foi- E é um homem da casa, é um... A cabeça quente. Muitas vezes a cabeça quente foi uma atitude É refletiva. evidente que Agora, são jogadores e agora, são homens, não é? E falham como todos nós. Há que refletir e pensar. Mas também não é caso de virgem no Sporting, que já aqui em Albalade uma vez, Não, há uns anos, o isso Rochenbach acontece em Foi todo no lado. Rochenbach Como com o o Peseiro Peseiro. O Peseiro na altura, pá, mas o Peseiro lá está. Mas tu viste, por exemplo, o caso do Marega, o Sérgio Conceição disse, pá, fez regressar o Marega e na opinião pública disse que não, foi a equipa que pediu para o Marega regressar. Lembras-te que ele disse? Foi a equipa, o Mas plantel isso é que comunicação. queria. Opa, seja a equipa, seja o que for, o é a outro responsabilização ali. do coletivo. Agora, há uma coisa que tu tens o ano passado. Uma das grandes virtudes do Futebol Porto ter feito a época que fez é que o Sérgio Conceição tinha a equipa toda do lado dele. Toda. Para mim, o ano passado o título não se deveu ir nada à estrutura. E achas que a questão do Devia-se Mar- toda a Sérgio Conceição e a equipa. Sim. Tinha a equipa toda do lado dele. Mas a questão Marega também não se prende com o Sérgio Conceição e com o Marega. Não, Prende-se com o prende-se Marega e com a com administração. a administração da SAD do Certo, Porto. mas a atitude lá do treinador, estás a ver, e do coisa, foi pá, o blindar Aliás, o plantel. Mas o Pedro saberá melhor que eu. Eu acho que o Sérgio Conceição, por exemplo, durante esse processo, ou durante esse tempo que o Marega teve sem jogar, com certeza que se calhar a falar com o Marega até o incentivava, pá, isto vai passar e eu conto contigo. Sim. Acho que é o que faz sentido. Sim, aliás, se vocês se lembram, nessa semana há até discursos contraditórios entre o Pinta Costa. Exatamente, E e o o Sérgio Sérgio Conceição, é verdade. Agora, também não sabemos se são propositados também. Claro, mas pronto. Lá Porque está. estes jogos de Comunicação e são às bastidores. vezes um bocadinho. Tem alguns. Mas vamos ver agora. São um bocado dúbios às vezes, não é? Porque nós também não sabemos para quem é que são direcionados, não é? Agora, num caso destes, e num ato de indisciplina destes, e eu acho que se pode falar em indisciplina, embora também não acho que seja Sim. nada do outro mundo. Sim. Por acaso hoje não temos aqui o representante do Benfica, mas eu estou-me a pensar, a lembrar no Cardoso, No Cardoso, estava a aos bater no Jorge Jesus. Jesus em pleno Jamor. Jamor e não aconteceu nada, está É tudo verdade. bem, e jogou no ano seguinte, maior do mundo. Pá, são coisas que num futebol já não deviam acontecer, não é? Pronto, e agora aconteceram, também não acho que seja um drama nenhum, penso que agora na Ucrânia não é que o Sporting joga na Sim, quinta-feira, ele vai regressar, com a braçadeira capitão na mesma, não me parece. Sim, provavelmente ele a mim, regressa agora. a mim,
Não, e eu também não é Surpreendia caso, muito se não fosse isso. não era acontecesse. não é caso para tirar a abraçadeira. Na minha opinião, não é caso para dizer assim, pá, fica sem a abraçadeira. Não, perante o grupo, não. Ele é... Acho que a única vantagem, estimado acho que a pelo única grupo. vantagem nisto tudo foi que o Peseiro deu um sinal ao grupo de que Foi está na exatamente bancada, isso não que precisamos. que eu estive a falar Sim, com o Tony. sim. Acho que ele foi Digamos muito mesmo- claro nisso. Sim. Agora, isso tem perdido. Pois, Ou se tem jogou empatado, bem, não é? jogou bem. Mas isto é, Pois é aquela futebol história é de assim, futebol. futebol é assim. As vitórias ajudam a esquecer tudo. Futebol é assim, quando como é- ganhas não há problemas. Pedro, como é que viste o jogo em si? A vitória do Sporting? Acho que é uma vitória normal, embora contra uma equipa do Marítimo que tem feito uma época Razoável. até acima daquilo que eu estava à espera do Marítimo deste ano. Depois de um bom trabalho do Daniel Ramos, a entrada do Braga, do treinador novo, e portanto até pensei que o Marítimo este ano que iria ter mais dificuldades do que aquelas que está, do que aquelas que não está a ter, aliás. E portanto me valoriza mais a vitória do Sporting. Penso que ganharam ali um jogador, o croata que veio da China, acho que já joga na China, o Godeli. Parece-me ser um Sérvio. Sim, desculpa. Sério. Sério Sim, que, sim, ainda está a ganhar ritmo de jogo. Que ele que estava está a ganhar parado. ritmo de jogo, mas parece-me ser um jogador Mais completo. muito interessante. O Rafinha a subir de jogo para jogo. O Bruno Fernandes um bocado apagado, mas obviamente que é um jogador que faz sempre a diferença. Depois é importante não jogar no base ossos, que o Monteiro vá picar do ponto. Sim. Isso é muito importante. Depois todo o resto, surpreende-me aqui um bocadinho a aposta no Ristovski, que é um jogador que cumpre. Pensei que o Bruno Gaspar que fosse agarrar a titularidade. Também pensei, inicialmente, que eu gostava de o ver no Vitória. Depois temos ali o Petrovic, que naturalmente só do lugar do Bataglia, Depois que ele não pôde jogar. não pôde jogar, mas portanto a equipa vai mudando e parece que o Sporting o que é Está a olhar, olhar mais para dentro. Jogo a E jogo. a dar menos tiros nos pés do que aquilo que Jogo a deu. jogo. Vou-te perguntar na época até porque passada. és convidado e isso já foi aqui debatido no programa, mas quero saber a tua opinião. Consideras que o Sporting é um candidato ao título este Não ano? tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Aliás, quem achar o contrário vai ter uma surpresa no fim do campeonato. Não estou a dizer que é o Sporting que vai ser campeão, eu quero que seja o Porto e acredito que seja o Porto. Mas se distraírem com o Sporting não vai deixar de fugir a esta oportunidade. Agora, qual é o grande problema do Sporting nos últimos anos? É o Sporting. Pois. Esse é que é o grande problema do Sporting. Porque não teve boas equipas, teve excelentes equipas. Teve investimento como nunca tinha tido. Não é? Teve um treinador que acho que é incontestavelmente, não sei se é o melhor, mas dos melhores é pelo menos, e alguém que pelo menos todos os jogadores que por ele foram E que treinados sim. dizem que Sim. é um treinador de top. Sim. Ela o jogo e tudo. como- Portanto, o Sporting teve como no tudo. Só não teve foi não teve internamente, digo, a minha leitura. Espero que não é? tenha estabilidade. Portanto, diretiva. acho que este ano, se houver estabilidade, pode acontecer algo do género, mal comparado, porque se calhar é um bocadinho exagerado, daquilo que aconteceu com a Dinamarca aqui há uns anos, que ninguém contava não é? E afinal eles foram campeões. Exato. E o porquê? E o Porto, ano passado, por exemplo? Mas o Porto é sempre candidato, sempre como o candidato. Sporting é. Sim, O Porto mas nunca não viveu. partia, se calhar bem, o partia Sporting- como está a partir o Sporting este ano, Sporting, digamos no assim. Sporting aconteceram coisas que nós, eu pelo menos em 45 anos, nunca, Nunca vimos. em lado nenhum do mundo, nem na América do Sul. É verdade. Às vezes vai-se Estas coisas, não às é? vezes vai-se buscar um grande jogador, ou este ou aquele, para fazer um plantel e para fazer uma área de equipa e não se é campeão. Eu digo-te uma coisa, às vezes é a sorte de calharmos a ter um presidente. Pá, por exemplo, eu agora dou-te um exemplo, e há bocado falámos dele. Imagina o António Salvador do Braga no Sporting. Um presidente como o António Salvador, estás a ver? Pá, o Sporting é um clube que tem que deixar, de uma vez por todas. Eu às vezes sou amigo de vários grupos do Sporting, vários grupos, e às vezes sou aqui no Facebook. Quer dizer, o Sporting, quer ganhe, quer perca, críticas, pá. Críticas dos outros, críticas, mas é que é demais. Opa, o Sport tem que deixar de dar tiro, é como tu dizes, Pedro, é muitas vezes dar tiros nos pés. Opa, os problemas, por exemplo, no ano passado, o Benfica estava carregado de problemas
E o Sporting colocou-se na linha da frente para abrir telejornais e tudo. Foi o Sporting que se pôs à mercê. Epá, não pode voltar a ter nos pés. Mas pronto, esperemos que com o Varandas que isso passe e que haja, pelo menos, há calma, não tem havido problema. Vamos ver como é que isto corre lá para a frente. Ok. Hoje não temos a presença do Vítor para poder opinar pelo Benfica. Vão falar vocês dois. Vou começar por pedir aqui ao Pedro, dá-me a tua opinião acerca do empate contra os Chaves. Acho que, e nós também, enquanto comentadores, seja ao nível que for, também temos essa responsabilidade de não olhar só para os nossos clubes enquanto clubes grandes. Eu acho que quem viu o jogo viu um grande Chaves a jogar a bola. Sem dúvida. Não é? E também temos que dar esse mérito. E eu gostei muito de ver a equipa do Chaves jogar. Tem ali meia dúzia de jogadores muito, muito interessantes. E penso até que o resultado é perfeitamente justo. É natural que o Benfica tenha tido mais oportunidades e se calhar até mais posse de bola. Mas isto, mais do que aquilo que é posse de bola, é o que é que nós fazemos com a bola que decide. E acho que nesse aspecto, eu li mesmo alguns amigos meus benfiquistas a dizerem que também não vou tão longe. Na prática foi porque o relvado estava molhado, mas eu tinha amigos meus benfiquistas a dizer que levaram um banho de bola. Benfiquistas a dizer, tanto não fui eu. E portanto penso que o resultado até ser justa ali. E quero realçar acima de tudo a grande exibição que fez o Chaves. Nós exigimos sempre que os clubes grandes ganhem e os clubes grandes têm que ganhar, mas não têm que ganhar, têm que ser melhores que os outros. E naturalmente os clubes grandes, naturalmente, se estiverem num dia bom, ganham os jogos. Mas na última quinta-feira, penso que mais do que desvalorizar aquilo que o Benfica, a exibição do Benfica, eu acho que se devia dar mais valor àquilo que Chaves fez, com um treinador que já no Marítimo tinha dado boas indicações, Daniel Ramos. Este ano começou um bocadinho mais titubeante, mas as coisas, e depois tem ali 2 ou 3 jogadores de muita qualidade, principalmente o Stefano Eustáquio, que fez um grande jogo, o próprio Gazarian, que marcou os 2 gols, o miúdo que já foi do Benfica, se não me engano, o João Teixeira, que entrou na segunda parte também, um bom jogador, tem uma boa dupla centrais, o Marcão e o Maras. Uma boa equipa. O Chaves tem uma boa equipa. O Paulinho é um excelente lateral direito, que falhou em Braga, mas em Chaves parece que encontrou ali algum conforto. E, portanto, há uma coisa que mete confusão, e é um bocado a tua área, Pedro, que mete-me confusão. Como é que é possível? Mas isso só em Portugal. Um treinador vem para a conferência de imprensa e não consegue dar valor ao adversário. Consegue para uma conferência de imprensa. Deixa só contextualizar os ouvintes, estás a falar acerca da conferência de imprensa do Rui Vitória. A queixar-se do árbitro, a queixar-se não sei de quê. Pá, não consegue dizer assim, o Chaves fez um jogo, aquela segunda parte, qualquer equipa, aos 80 minutos sofre 2-1, aos 80 e tal minutos sofre 2-1, a equipa vai abaixo, o Chaves não. O Daniel Ramos tira defesas, mete avançados, vai para cima do Benfica, provoca o Benfica. Na minha opinião, a expulsão do Conte é bem expulso, porque é uma entrada de sola, é uma entrada dura, e o árbitro expulsou porque é uma entrada dura, e achava bem que fosse assim, porque as leis dizem que quando põe em perigo a integridade física do jogador é vermelho, aquilo é uma entrada de sola, pronto, e é bem expulso. Sim, a expulsão, a única coisa que eu contesto é que depois noutros jogos não tem o mesmo critério. Mas não podemos claro, em Portugal. Claro. Depois, o Chaves caiu em cima do Benfica. Até porque agora com esta história de vídeo-árbitro, desculpa lá, quer dizer, agora não há tretas. Não há. Não é. O Chaves caiu em cima do Benfica. E a jogada do segundo gol do Chaves é um hino ao futebol. É um hino. Quem não viu, que a veja. Que a bola passa por vários jogadores de Chaves até chegar ao que marcou o gol, ao Gazarian. O Gazarian aplica ali um remate cruzado. É um bom gol. Os guarda-redes, para mim, mas é difícil defender aquela bola. Mas o Chaves fez tudo para empatar aquele jogo. O Chaves, era uma injustiça. O Chaves não empatar aquele jogo. E depois, ouvir um treinador, que eu digo assim, mas ele viu o mesmo jogo que eu vi. Que o Benfica teve mais. O Chaves na primeira parte também teve uma outra oportunidade. Agora o Benfica jogou melhor a primeira parte, o Benfica teve mais posse de bola, correto. Também estamos a falar de uma equipa grande. O Benfica teve. Correto. Agora, os tais jogos que eu chego ao fim e digo assim: não se pode apontar erros a ninguém. O Benfica deu tudo. O Rafa fez um grande jogo. Os melhores jogos fez o Benfica. O Sérgio fez um grande jogo. O Fedza também. Fizeram tirando o central, teve aquele lapso.
Pá, mas também jogaram bem, atenção, que o Benfica também fez um bom jogo. E se ganhasse, Só que o Chaves também, Não pá, parecia mal. o Chaves já tinha vindo empatar aqui ao Dragão. O pior jogo de Chaves foi o primeiro, que perdeu aqui pelo 5-0, entrou mal lá no campeonato, mas o Chaves tem vindo a fazer bons resultados. Pois está. E depois eu fico, pá, de boca aberta quando ouço uma conferência de imprensa daquelas. Pá, não sabem dar bola. E são capazes de ir jogar a Liga dos Campeões, não é? E jogam com uma equipa mais fraca, e depois chegam ao fim e já dão os parabéns, e quando empatam, quando perdem, já dizem, pá, pronto, acontece. E em Portugal não tem esta postura. Está errado. Mas seja, atenção, seja Rui Vitória, seja o José Peseiro, seja quem for, vá lá com o José Peseiro na última derrota do Sporting e disse, pá, o jogo estava meio a meio, caiu para o Braga, parabéns ao Braga, pronto, Sim, ok, sim. tudo bem, é verdade. Mas ontem, pá, há que dar valor às equipas, e estas equipas, quando empatam com o Porto, ou com o Sporting, pá, quando me dizes, a equipa veio aqui ao Dragão, ou jogo com o Porto e mete o autocarro todo atrás, bolos no poste, o guarda... Sim, mas não foi o caso Não de foi o caso, quinta-feira. não foi o caso. Pá, e outra coisa que eu queria dizer, pá, é pena não estar aqui o Vítor, porque o Vítor, ele deve estar com o Pedro, porque o Pedro há bocado perguntou pelo terceiro classificado, e eu ia responder ao nosso amigo, ao Pedro, que está o segundo e o terceiro a ver este programa, os dois em direto, está o segundo e o terceiro. Pronto, mas eu quando vejo estas palavras do Luís Filipe Vieira, digo, pá, é o Bruno Carvalho outra vez a chegar, se fosse o Bruno Carvalho estaria problemático, porque não merecem o clube que tem. E ele está a falar para os sócios. Eu ia-vos pedir a vossa opinião. Ele está a falar para os acerca sócios, não está a falar para adeptos lá do Porto e do Benfica, do Porto e do Sporting, porque isto era uma assembleia. Não merecem o clube que tem, ou... Se foi a Assembleia Geral foi do último fim de semana, sim. Ou vocês vão levar comigo muitos anos. Quer dizer, isto, se fosse Bruno Carvalho a dizer, era este, era aquilo, era não sei o que, sei mais. Foi o Luís Filipe Vieira que o disse. Opá, é pena ele não estar cá hoje para comentar essas coisas. O que é que eu acho perante isto? Porque na minha opinião é um homem que está desesperado. É um homem que está a ver isto é Como é que vês esta contestação começa a Eu aparecer? só queria Achas que está recuar- relacionada Está, claro que sim. com Mas isso tudo o que está para transversal. trás? Claro que sim. Mesmo o discurso de Vitória. Eu acho que tem uma causa e efeito. E se o Porto calha de arrancar uma boa exibição, se o Porto tem a sorte de ganhar à Luz, cuidado. Isso. É um jogo. Claro, vamos ver. É um São sempre jogos jogo. complicados. Agora, é evidente que. Mas deixa muitas marcas, Pedro. Claro que deixa. O Porto e ganhar à Luz deixa muitas marcas. Claro que deixa. O ano passado já deixou. Pois. E tem sido sempre assim. Em relação ao Rui Vitória, a mim não me surpreende. Sim, Porque já tem sido recorrente nele. Quer dizer, o treinador que o ano passado. Toda a gente. E se há ano. E eu, como portista, até posso reconhecer que houve anos em que até podem contestar, que pode ter passado isto ou aquilo. O Arthur Jorge dizia sobre os benefícios das arbitragens que vamos fazer a soma, não deve haver os três grandes, chegam ao fim, Sim, é um sim. ponto para cima, um ponto para baixo, mas Sim. não deve haver, estão muito equilibrados. exatamente. Portanto, mas se há ano em que não houve qualquer tipo de contestação aquilo que foi o futebol praticado pela equipa sob posição, a superioridade do Futebol Clube do Porto, inclusivamente indo quase carimbar o campeonato a casa do Benfica, não é? Se houve ano em que essa superioridade foi tão evidente, foi o ano passado. E qual foi o único treinador que se recusou a dar os parabéns à equipa do Futebol Clube do Porto, e recusou veemente, ele fez isso com convicção. Pedro, Sim, mas deixa-me É pôr-te ele. esta questão também. E tu que Sim. melhor que eu saberás isso, tu não achas que isso possa também ter sido imposto internamente pela própria direção para que ele não o fizesse? O Sérgio Conceição, ano passado, fez uma coisa que eu não gostei muito, porque foi dar importância a algo que não tem importância. E depois veio pedir desculpa. As desculpas não se evitam-se, mas quando nós erramos também não nos fica mal. Exatamente. Mas disse-o. Quando teve aquela picardia com Quando o Rui disse Vitória. que o filho falava com o boneco. Chamou o boneco. Chamou-lhe um boneco. sim, sim, sim. Portanto, não precisa mais nada, não é? Pronto. Não precisa mais nada. Pá, Aliás, não é virgem. Não foi só Pois é Sérgio isso. Conceição. É isso. O Jorge Jorge Jesus, no fim de um jogo em Setúbal, há 2 anos, também o pôs no sítio. Sim, Não sim, é? sim, sim. Se calhar aí com menos razão, digo eu, tendo em conta o enquadramento da altura. o Mas o Rui Vitória tem esse problema, Se a é gente que é um se- treinador, é como dizia, como há alguns. Eu tiro a pedra e esconde a mão. É aquele tipo de pessoa lá que tira a pedra e esconde a mão. Porque se formos a lembrar, a Não, o que polémica. eu acho é que o Rui Vitória polémica que é deu.
É um Ou seja, funcionário. exatamente, A ou seja, o polémica Rui que Vitória deu- não é capaz de Luís, opinar aquela polémica que deu, porque tem o Rui medo Vi- pois, de aquela ser mal polémica que deu interpretado internamente. Rui Vitória Jorge Jesus, que depois muita gente culpou o Jorge Jesus pelos excessos, aquela polémica toda começa numa célebre conferência de imprensa do Rui Vitória, antes do jogo da Supertaça contra o Sporting, perderam 3-0, começa com uma frase do Rui Vitória a dizer: eu não sei se vou jogar contra uma equipa ou contra 11 jogadores. Quer dizer, o Jorge Jesus do outro lado ouve aquilo, ele está a provocar o Jorge Jesus como treinador de equipa. Eu não sei se vou jogar contra uma equipa ou contra 11 jogadores. Oh, Tony, mas eu também não me esqueço as A provocações. seguir, o Jorge Jesus veio a seguir, Jorge claro, Jesus claro, também muito muito fortes para ele, caiu em muito cima, fortes, claro. muito. Mas o acender do lume, como o Pedro Não, mas chamava, isto, o acender do lume. sim, mas isto é a propósito de dizer que isto não é um caso virgem do Rui Vitória. do Rui Vitória meter este tipo de discurso, pá, que nem precisava, não é? Ele foi bicampeão e, portanto, podia Pá, muito um homem bem já com ter um- títulos, é um homem portanto, não tem necessidade nenhuma deste tipo de Situação. situações e, Nada, portanto, para mim é... aliás, ele ficava bem reconhecer. Tendo em conta a derrota para a Liga dos Campeões, que há benfiquistas que até consideram normal, tendo em conta o poderio contra o Bayern do Munique. Bayern de Munique. Não é Se nada bem que eu acho, anormal. Esta não. eu não considero, eu acho que O problema é que qualquer era a clube oitava português a jogar em casa, seja com que colosso europeu for, tem sempre uma percentagem ou uma possibilidade de poder fazer um bom Mas resultado. é muito reduzido. Tudo bem, Cada vez mais. Luís. sim, tudo bem, Cada vez mais. mas há sempre a possibilidade. Mas ok. Acontece, e há noites colosso. históricas. O O que eu- Porto Bayern Munique, o último Porto Bayern Munique foi histórico. Não, mas o que eu vos quero. Aqui. O que eu vos quero. Lá o que eu- também. Exato. Mas aqui foi. Foi. O que eu vos quero perguntar não é nesse sentido, é mais no sentido de serem dois resultados, ou seja, uma derrota e um empate, os dois últimos jogos. Uma derrota e um empate. A derrota para a Liga dos Campeões e o empate para Bem na o melhor altura campeonato. este jogo. O jogo contra o Porto. Não, contra o não, EK. contra o EK. ok. Bem na melhor altura. Porque à partida o Benfica vai jogar fora, mas à partida é com a equipa mais fraca do grupo. A equipa levou 3-0 do Ajax, levou 3 lá do Ajax, então estamos a falar do Ajax, que o Ajax está a fazer um mau campeonato. Levou 3-0 do Ajax, é uma equipa que à partida o Benfica tem tudo para ganhar. Para ir à Grécia, somar os 3 pontos e galvanizar-se para o jogo com o Porto. Mas também há o contrário, se o Benfica calha de ter um mau resultado na Grécia, depois tem um jogo com o Porto a seguir e está sem os centrais. O Benfica só tem um central disponível, um para o jogo com o Porto, vai jogar os Exatamente. Samares, por isso já sabes que porradinha não vai faltar. Por isso, aquilo que eu te vou dizer é o seguinte, este jogo com a EK é muito importante para o Benfica, muito mesmo. Pode galvanizar, como pode prejudicar muito. Mas estamos a falar de um AEK, coitadinho, o AEK nem, pá, está a fazer, pá, na minha opinião, o Benfica tem aqui para ganhar o AEK. Assim, olha, digo-te mais, Luís, tem mais receio do Galatasaray do que do AEK. Eu vi o último jogo do Galatasaray, eles jogam muito bem à bola. O Galatasaray joga muito bem à bola. E o Galatasaray vai vir fazer, vem aqui ao Dragão fazer a vida negra ao Porto. Vais ver o Galatasaray a jogar a bola aqui no Dragão. E eles têm uma belíssima equipa. E eu vou ver, se conseguir, se puder, eu vou ver uma equipa a jogar no campo todo. O Galatasaray é uma equipa que joga no campo todo. Já o primeiro jogo que eles fizeram, ganharam 3-0 ou 3-1 que eles ganharam ao... 3-0. 3-0, ganharam ao... Quem é que está no outro grupo? Quem é a outra equipa que está? Estava o... Estás a falar do grupo do do Porto? É o Porto, Shakhtar, é o Shakhtar, não, o Schalke. é o Porto, é o Schalke, é o Dinamo de... Ele foi ao Moscou. O Dinamo ao Locomotivo. O Locomotivo. O Exato. cabeça de série. Ganharam 3-0 em casa ao cabeça de série. Pronto. Por isso, acredita, na minha opinião, mas o futebol a bola é quadrada. A bola muitas vezes é quadrada. Na minha opinião, vai ter mais dificuldades o Porto em casa com o Galatasaray que o Benfica na Grécia com o AEK. Para mim, o AEK é uma equipa ao alcance do Benfica. Sim, mas são equipas completamente diferentes. Desde logo a experiência que tem na Liga dos Campeões do Exatamente. Galatasaray, que o AEK Muito não tem. mais. Embora, pronto, e este ano o Benfica, nesse aspecto, eu acho que o Benfica apostou as fichas todas de início na entrada da Liga dos Campeões. Sem Dá dúvida. aquele encaixe lá financeiro. Contra o PAOK, não foi? Paulo Sim, da Grécia. PAOK. sim. E contra a equipa turca também, contra o Fenerbahçe. Certo. E pronto, e com algum até brilhantismo conseguiu Sim, sim. o apuramento. Sim, principalmente no segundo jogo. Sim, Sim. um apuramento tranquilo.
Mas amanhã vai ser diferente, porque uma coisa são as eliminatórias, numa fase ainda muito precoce. E jogar na Grécia é sempre complicado. É complicado, mas o Benfica tem experiência suficiente para jogar na Grécia e não ter agora dificuldades. Agora, também, também não temos de esquecer, isso mexe com o mental dos jogadores. É que são 8 derrotas seguidas na Liga dos Campeões. E isso mexe. Agora o Porto e a massa adepto do Porto e quem for ao Dragão amanhã não, na quarta-feira, tem que pensar numa coisa, que o jogo tem 90 minutos e que o Porto não vai resolver o jogo nos primeiros 15 nem na primeira parte. Sim, mas isso qualquer jogo da Liga dos Campeões. E muitas vezes é preciso ter paciência, e principalmente lá nestes jogos, porque eles têm um jogador que marcou 2 golos contra os russos, um de livre. Ele joga muito bem à bola. O Porto também tem grandes jogadores que podem resolver o jogo de um momento para o outro. Brahimes, Maregas, não falta. Mas para mim vai ser um jogo mais complicado. Agora, e porque estamos mesmo a terminar o programa e falamos também como é que vês o jogo da próxima quinta-feira. É uma equipa da Ucrânia, uma equipa que foi perder 4-2 ao Arsenal. O Arsenal perderam lá 4-2. Uma equipa que está a fazer um bom campeonato. A viagem é longa. É assim, nesta fase é uma equipa ao alcance do Sporting, claro que sim, que é uma equipa de meio da tabela da Ucrânia. Pronto, estamos a falar de uma equipa que não tem expressão a nível da Europa. Mas é aquele futebol ucraniano, viagens longas, é complicado. Vamos ver, o Sporting depois vai a Portimão a seguir, vamos ver. Não sei, sinceramente, eu acho que o Sporting vai decidir este grupo com o Arsenal, vai decidir lá com o Arsenal. Um resultado lá na Ucrânia, logo não perca, porque eu acho que o grupo é decidido lá com o Arsenal. Porque a partir daquela equipa, o jogo que o Sporting está fora, porque uma equipa daquela, para mim, não tem expressão, vai ficar fora. Essa equipa é o Porto que faltava. Não, o que jogou antes, no primeiro jogo. O Karabakh. Para mim, não vai ter a hipótese. E estes ucranianos, gostei de os ver jogar contra o Arsenal, contra o Arsenal. Vamos ver. É uma incógnita porque eu não conheço nada daquela equipa, não sei. Gostei de os ver. É uma equipa que joga bem a bola, sabe jogar a bola. Pedro, queres opinar? Não, o Sporting vai ter dificuldades na Ucrânia. As equipas ucranianas são, aliás, o Braga foi eliminada por uma equipa ucraniana que não tem assim grandes nomes, mas são muito aguerridas, muito organizadas e que em casa pelo menos irá ter algumas dificuldades. Embora aqui o contexto do Braga seja diferente, aqui é uma fase de grupos e o Braga era eliminar. E o Zória é uma equipa já com andamento lá na UEFA. Sim, um bocadinho com outro andamento. O Força que voltava, teve muitos anos na Liga Europa, depois algumas dificuldades e agora ressurge, mas e a Ucrânia, agora não tenho de cabeça quantas equipas é que mete na Liga Europa, mas deve ter 2. No mínimo leva 2. O Zória e o... Pelo menos essas 2. No mínimo. Eu acho que tem que se classificar. 3 e o Dinamo Kiev. Tem 3. Não só por outra Liga dos Campeões. Pronto, mas no campeonato mete 2 na Liga dos Campeões e 2 na Liga Europa. Está como nós, leva uma. Até porque nós estamos próximos de leva uma diretamente, salvo erro, ou o Shakhtar também fez uma preliminatória. Pois, mas aquilo que eu quero dizer também fez, só que foi eliminado. Mas aquilo que eu quero dizer é que é uma equipa que se classificou bem no campeonato do ano passado e portanto deverá ter, obviamente, alguma qualidade. Essa equipa, o Karabakh, é uma deslocação, valem pelo jogo em casa, porque para todas as equipas vão ter dificuldades lá. A viagem é muito desgastante. Estamos a entrar na época também do frio e lá faz muito frio. E portanto agora bem, o Sporting é claramente favorito para ganhar os jogos todos, só não é favorito nos jogos com o Arsenal, mas isso é aquilo que nós há um bocadinho falámos, tem a ver com os orçamentos. Sobre o Porto, realmente amanhã, na quarta-feira aliás, o Porto vai ter um jogo muito complicado. O Galatasaray é das melhores equipas da Turquia. Mesmo lá à frente do campeonato. Curiosamente, as 2 derrotas que tem no campeonato foram 2 goleadas. E fora, contra o Trabzonspor por 4-0 e contra o Akhisar por 3-0. Não será uma equipa de engate, Pedro? Portanto, às vezes estas equipas turcas são equipas um bocado temperamentais e portanto agora é evidente que é uma equipa muito complicada, muito complicada para o Porto. Uma equipa com jogadores com muita experiência, não é? Com muita experiência, o reencontro com o Maicon, que jogou no Futebol do Porto, o central. É verdade, isso vai ser o reencontro possível. Isso vai ser o reencontro possível. O Porto tem tudo lá para ficar em primeiro no grupo. Tudo. Sim. Tudo. É um grupo muito equilibrado. Qualquer equipa pode ficar primeiro.
Mesmo, o Porto, mesmo apesar dos resultados da primeira jornada. O Porto, para aquilo que me mostrou, já no Schalke 04, aquilo foi uma injustiça. O Porto tinha futebol para ganhar ao Schalke. Mas vejo aqui na equipa que jogou do Galatasaray em casa no último jogo contra o Erzurum. Alguns jogadores, claro, que dispensam quase apresentações. O Muslera, que é o guarda-redes titular do Uruguai, o Mariano, o lateral direito, o Feguli, o marroquino, também tem presente do Campeonato do Mundo. Portanto, são todos jogadores com muita qualidade e, portanto, são jogadores habituados Sim. Não, o Porto vai ter mais dificuldades na Liga dos Campeões e, portanto, vai ter dificuldades com eles. Agora, sendo em casa, para já acho que em jogos de Liga dos Campeões e num grupo até como o do Porto, falar em favoritos é um bocadinho perca de tempo. Aqui é um grupo muito equilibrado. Grupo equilibrado, agora em casa há algum favoritismo do Porto, poderá eventualmente ter alguma superioridade pelo fato casa. Muito bem. Vamos ficar por aqui. Quero agradecer-te novamente, Pedro, a presença de estares connosco. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Geralmente isto costuma ser um pouco mais agitado. Muito obrigado pela tua presença. Tony, para a semana cá estaremos. O Sporting joga na segunda-feira, mas provavelmente é às 8. Dá tempo para cá estar, joga na segunda-feira o Sporting. O programa anterior fica um bocadinho mais. Vou aproveitar então para me despedir de todos os ouvintes, desejando uma ótima semana e então na próxima segunda-feira cá estaremos no horário habitual a partir das 23 horas com mais uma edição da Voz do Adepto. Uma boa semana a todos, boa noite.